aposte e ganhe KTO. Você palpita e ganha uma aposta grátis de R$10. Feliz ano novo, meus amigos! Finalmente começou 2026. Uma ótima tarde para vocês, começando mais um Placar Aberto, nosso encontro diário de segunda a sexta na Placar, sempre a 1h da tarde, horário novo, que já não é mais tão novo assim, desde o finalzinho de novembro. Estamos nesse novo horário acompanhando vocês no nosso almoço, né? Começou ano passado, né? E se já tem tempo, desde o ano passado. Verdade. Muito obrigado, Bandeira. Feliz ano novo, Bandeira. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Bruninha. Galera, chega fortalecendo, deixando o like, se inscrevendo, porque vamos para o nosso segundo ano de Placar Aberto aqui no YouTube da Placar. E é sempre um prazer ter vocês por aqui. Já cola com a gente, porque a gente vai falar muito de futebol brasileiro, principalmente de futebol carioca. Ô, Garone. Oi. Explica pra galera porque eu e você estamos de preto. Por quê? Porque é luto pelo trabalho no dia 1º. O Garone, o Bandeira não entrou nessa aí, não. Falaram que carioca não trabalhava? É. Pois Dia é. 1º, Pois tá? é. Dia 31. Não teve folga, não. Folga? Folga? O que é isso? Eu que deveria ter folga, eu tô aqui direto. Imagina. Desde o ano passado. Tô direto Desde o ano passado. Verdade, verdade. Impressionante. Aqui é a escala do Natal, bandeira. Então, beleza. A escala do Ano Novo, ó, tá Bandeira. passando ali pela rua, bandeira. Acabou. Quem mandou morar perto, Tô aqui amigo? direto. Mora perto. Bandeira, tá em casa? Tô. Vem. Tá sempre disponível. Grande paparazzo rubro-negro. Fala, papa. Feliz ano novo, meu amigo. Feliz ano novo. Graças a Deus aí, mais um ano aí de muitas vitórias pro Mengão. Ah, não. Achei que ia falar nossa, da Cara, Placar, recebe um feliz pensando ano no novo. coletivo, né? Pô, Eu pelo sabia. amor de Deus, papa. Mas vamos falar, obviamente, muito de Flamengo aqui, vamos falar de Vasco, Fluminense, Botafogo, mas hoje, começa 2026, ainda olhando um pouquinho para 2025. A gente vai fazer a tier list dos craques do Brasileirão 2025. Quem tá na primeira prateleira, na segunda, na terceira, quem esteve, pelo menos nesse Brasileirão, quem ficou devendo nessa última temporada e quem pode talvez surpreender para 2026 sem enrolar. Sem enrolar? E Produção. temos que fazer, porque já estamos no mês do Brasileirão de novo. É verdade, Exatamente. gente. Mês de estreia do Brasileirão final. Eu não acostumei com isso ainda não, tá? É, isso é muito pois estranho, é. né? Eu tô curioso para ver como é que os clubes Vão se vão comportar. se comportar, porque a Eu também. mudança é muito Em grande. relação Tem ao meu estadual aniversário e antes, tudo. em 24 de janeiro, hein? No dia da Galera, Supercopa. É mesmo? É verdade. Dia da Supercopa. Ainda bem que não é do ano passado. É verdade. Ia estragar, ia estragar. Foi aniversário do 24 Ilan, de dia janeiro. 25. De O Ilan vai voltar, tá, dezembro. gente? O Ilan tá de férias. O Ilan É. tá de Ela férias. fez aniversário Será? 25 de dezembro? Fez. Fez 25 de dezembro. Será que isso, papo? Pô, Será que volta? puxando o O cara vai tapete. gostar das férias. O cara quando gosta das férias não tem jeito, irmão. E Não tá, tá com respondendo- muito, né? Tá com muito. Pode aposentar, Pode tá igual o aposentar. Boto, né? É. Falou, não, vou ficar mais um ano aqui, cumprir contrato e vou aposentar, curtir o que eu conquistei na vida. Outro dia o Ilan tava celebrando o que ele conquistou na vida. Tava tranquilo. Nem responde mais mensagem, nosso Não querido. responde. Raiz, então? Em que lugar do mundo? É. Talvez pra Raiz não tenha nem sido Réveillon ainda. É Já verdade. pode estar num lugar. Está no fuso horário completamente diferente. Ninguém sabe em que lugar do mundo está a Raíza Simplício, mas voltarão todos aqui no início, em algum momento de janeiro. Galera, essa é a produção que separou, tá? Não vem me culpar depois se faltou alguém, não. Pode comentar Vai ter depois. polêmica? Acho que vai, Ah, tá? vai ter. Ah, Até vai ter por polêmica. clubismo. Pelo Que isso? clubismo de Jornalista vocês. clubista? Não, realmente não Jornalista existe. Não clubista? existe, não existe Não, isso. por que isso, cara? Jornalista trabalhando fim de ano, início de ano, recesso, fim de semana e clubista não existe. Não existe. Não. Isso aí é coisa de... Outro dia eu vi uma crítica pra gente no Twitter. O cara, o programa do Rio é muito ruim, parece um botequim. Eu falei, pô, irmão, isso pra mim é um baita do elogio. Eu falei, pô, peraí, a ideia era essa. É. Se você acha que isso é um grande botequim, conversa aqui, nossa, acontece. Que bom. É igual quando alguém comenta no seu vídeo lá, em cada canal pessoal aqui, Bandeira, o Garone, o Bruno, o Papa, discordo de você com todo respeito. É isso. Tudo que você falou no vídeo. Isso acontece muito. Você não tá E discordando. você discordou de quê? É. Oficialmente você Você discordou discorda de da quê? minha pessoa, né? Outro dia tinha um cara reclamando que eu não era clubista. Eu falei, pô, irmão, obrigado. Obrigado. Então, assim, nesse ponto aí, decide. Alguns reclamam isso de mim também. Isso acontece muito. Eu não vou começar na ordem, não,
porque eu quero ver a polêmica acontecer, mas eu não quero no iniciozinho, Você não, gosta, tá? né? Porque a produção é malandra e tacou ali como se ninguém fosse ver o Neymar em primeiro. E eu não vou dar esse gostinho pra vocês, a gente botar na prateleira o Neymar como primeiro. Então, também eu ia falar, vou começar pela outra ponta, mas era o Arrascaeta. Ah, mas aí é mais óbvio. É, né? Pode ser? Quarta prateleira pro Arrasca, então, né? Ah, tá certo. Não, Arrascaeta. Eu vou começar de trás pra frente. Pô, não tem muito pra onde correr ali, né? Ah, vai aleatório. Mas o Arrascaeta Joga no aleatório, igual quando tinha aparelhos de CD, a gente que é das antigas. Acho que o Arrascaeta até poupa tempo, pô. É unanimidade. Acho que ele é poupa tempo, né? A primeira prateleira. É, claro. São craques do Brasileirão 2025, tá, galera? Não é carreira, não é o que já fez na vida. E o Arrascaeta, mesmo que fosse a carreira no futebol brasileiro, Sim, seria a sim, primeira é. prateleira. Então... Não, é porque não tô deixando de estender, porque a gente vai Sim, chegar nos sim, outros debates, o pessoal, mas você quer lá, fulano jogou mais. É. Brasileirão 2025. Arrascaeta poupa tempo, primeira prateleira, né, Papa? Cara, o Arrascaeta, pra mim, é o melhor jogador em atividade na América do Sul, cara. Na América concordo. do Sul. Não, sim, com certeza. Rei da América. Eu acho que o Arrascaeta, pra Concordo mim, é rei muito da também. América. E eu acho que foi subvalorizado, né? Até na sua carreira. Eu até entendo quem explica que ele talvez não tenha a intensidade para o futebol europeu. Tem a qualidade, mas não a força, né? Muita gente fala isso, que ele tem... tem jogadores que têm um pouco de cada uma que às vezes funcionam melhor do que o Arrascaeta na Europa, porque tem menos habilidade e qualidade que ele, mas tem mais força, né? Sim. E aí você... mas o Arrascaeta, para mim, é o maior jogador das Américas. Então Também acho. topo. Eu acho assim, eu acho que o Arrascaeta foi um jogador que acho que demorou talvez para explodir um pouco. E aí a Europa perde o interesse. A Europa gosta de pegar para um valor mais alto quando tem 18, 19, 20 anos. Eu não acho que a carreira do Arrascaeta seja menor por ter jogado praticamente a carreira toda no Brasil, não. Até porque jogou sempre em grandes times, sempre com destaque, sempre sendo campeão, sempre sendo decisivo. Decidiu o final de Copa Foi do assim Brasil no pelo Cruzeiro. foi assim no Flamengo. Então, assim, eu acho que assim, azar da Europa. Ele poderia ter escolhido, como muitos fazem, jogar num clube de... O Gabigol falou sobre isso outro dia, né? Se ele fosse dar uma dica pra alguém, não vai jogar no meio de tabela da Inglaterra, não, fica aí. Se você tem a chance de ser ídolo, e pra mim, o Arrascaeta trabalhou muito bem a carreira dele, mas pra mim, melhor jogador do Brasileirão 2025, Com certeza. o Arrascaeta. A gente viu muitos jogadores, até tipo o John Arias, trocando o Fluminense pelo último colocado da Premier League. Pô, é gestão de carreira. Não, mas o John Arias, pela Copa do Mundo de Clubes, está perto dele, mas para mim o Arrasca tá mais. Não tô falando isso, não. É que o Garoni falou em relação a não ser menos você jogar no Brasil do que na Europa. E acho que, dependendo do clube, realmente. Concordo que ele tá na primeira prateleira, obviamente, do Campeonato Brasileiro de 2025. E aí, o Flamengo, eu vou usar um termo que eu não gosto de usar. Não é nem pra gerar... Então não usa... Não é nem pra gerar polêmica, porque o Flamengo vem sendo muito competente em montagem de elenco, questões administrativas e econômicas também. E ganhou muitos títulos recentemente por isso. Mas o Flamengo deu uma sorte, eu vou explicar, com o Arrascaeta. Porque a gente vê na Copa do Mundo de Clubes, a gente vê em jogos contra equipes maiores, maior poderio econômico do velho continente, da Europa, que o Arrascaeta ele não faz grandes jogos. Não consegue fazer. E aqui no Brasil, na América do Sul, ele arrebenta. O que eu estou dizendo com isso? A carreira dele não é menor por isso, mas o Flamengo conseguiu ter um jogador que é do mais alto nível para o nosso cenário e que não chama a atenção por não ter algumas valências da Europa. Então ele não é aquele jogador que arrebenta aqui e vem o europeu para tirar. Sim. O Flamengo manteve durante muitos anos um jogador que é espetacular para o nosso cenário e que não chama a atenção do mercado europeu, então não fica disputando toda hora tendo que renovar, ou então com a possibilidade de perder, como perdeu até o Gerson para o Zenit da Rússia. O Flamengo não chegou perto de perder o Arrascaeta nos últimos anos, e aí sim manteve um jogador que para Brasil e América do Sul tem uma qualidade absurda. Então só por isso eu estou explicando aqui, o Flamengo teve sorte até nisso. O melhor jogador, o jogador identificado como Arrascaeta, ficou por alguns motivos e com muito mérito também, porque tecnicamente o Arrascaeta é um jogador brilhante. Falando em jogador de mercado europeu, de vai e vem, Vitor Roque, começando de trás para frente, né? Vitor Roque, para você... É no Brasileirão, né? É no Brasileirão. Papa, Vitor Roque, primeira prateleira, segunda prateleira, terceira ou quarta prateleira do Brasileirão 2025. Cara,
primeira quase segunda, mas não tem como tirar da primeira. Um mezanino. Jogou muito. Jogou muito, mas ele jogou muito, né? A gente tá falando do time que foi vice-campeão e que teve momentos bons. Ele jogou muito, ele com o Flaco ali, jogaram muito. Não dá pra ser injusto. Sim. Primeira, concorda? Todo mundo concorda? Vitor Roque na primeira? O melhor momento do Palmeiras passou muito por ele. Demorou um pouco pra engatar no Palmeiras, mas depois jogou muito no Brasileirão, naquela reta ali que o Palmeiras estava em primeiro, então concordo. Pra mim foi ele e o Caio Jorge, os dois, até na seleção da CBF eu botei nos dois. Vitor Roque e Caio Jorge formando a dupla de ataque, era um 4-4-2, não tinha 4-2-3-1 e tal. Eu botei os dois como meus atacantes. Acho que o Vitor Roque, inclusive, tem habilidade e potencial imenso para voltar para a Europa, se quiser também, né? Tá num grande time, ganha muito bem, compete por títulos. Também falei aqui, a mesma coisa que falou da Arrasca. Muito novo, é capaz de voltar, né? Acho que até para se provar, né? Muito. Mas eu acho que baita jogador, Vitor Roque, para mim, primeira prateleira. Ryan tá ali nessa sequência. Começar você agora, Bruninha. Ryan entra em qual prateleira nesse Brasileirão? Pra mim, o jogador ele tem que ser contado individualmente, não só pela posição que o clube terminou. Então, o Ryan, pra mim, ele foi o cara do Vasco, ele se destacou muito, chamou a atenção de vários outros clubes e, pra mim, é a primeira prateleira. Jogador com maturidade, já colocando os jogos decisivos nas costas também, até na Copa do Brasil fez isso. Então, eu coloco o Ryan na primeira, apesar dele estar em um time que oscilou bastante na temporada e terminou mal, mas pra mim o Ryan é a primeira também. Bandeira. Se não fosse o Ryan, o Vasco poderia estar no lugar de onde nunca deveria ter. Tô brincando. Tô brincando. Calma, torcedor. Primeiro dia do ano, hein, Bandeira? Calma, Cruz Maltino. É brincadeira. Olha o pé direito. É brincadeira. O Ryan jogou muita bola. Primeira prateleira. Tanto que tá chamando a atenção de clubes enormes também da Europa. Primeira prateleira. Importantíssimo pro Vasco. Papa, concorda? O Ryan, cara, é o grande responsável do Vasco não ter brigado mais embaixo, né? Porque e do Vasco ter chegado na final da Copa do Brasil. Tudo bem, é Brasileirão? Mesmo assim, é o Ryan. Aquele momento bom do Vasco, tudo se deve ao Ryan. Um dos principais, assim como o Vitor Roque, o Caio Jorge Faixeiro do Brasileiro. Só tem primeira prateleira aí, pô? É isso? Não, agora vai ter uma sequência agora. Calma. Já dá briga. Sequência de Ryan, pra mim, é a revelação do Brasileirão, que a gente pode, mas já tinha jogado antes e tal, mas 19 anos de idade, primeira vez que ele tem um brasileiro realmente. Vocês estão diminuindo o meu Ryan aí. Pode ampliar, eu tô te vendo, hein, produção? Pode ampliar o Ryan aí. Menino Ryan, joia. Pra mim, revelação do Brasileirão, um dos principais atacantes do brasileiro e protagonista num time onde um garoto de 19 anos não deveria ser. Então, assumiu um protagonismo muito cedo e deu conta do recado. Luciano, no São Paulo. Acho que agora vai começar a ficar bom essa brincadeira, hein? Bandeira, quer começar? O Luciano é muito bom jogador, é importante para o São Paulo, é identificado com o São Paulo, mas o São Paulo oscilou muito e ele também. Então, para mim, terceira prateleira para o Luciano. Concorda, Bruninho? Não foi destaque do São Paulo, nenhum dos destaques, e o São Paulo foi muito mal. Então, terceira prateleira também, sem muita dúvida. Concorda, Papa? Concordo. Aí, realmente, vocês têm razão nessa daí. Chegou a ser especulado, inclusive, no Vasco em determinado momento da temporada. Quem gosta muito dele é o Diniz. Seria um bom reforço. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Eu gosto do Luciano. Agora, o ano do São Paulo foi muito ruim, coletivamente e individualmente, né? Sim. Acho que todos os jogadores... Só o Marcos Antônio se destacou bastante. Pois é. Então, eu tenho falado isso. O Marcos Antônio foi o que salvou o ano do São Paulo. Do São Paulo também não brigar lá embaixo, tá? Eu acho que só ele salvou ali. Qualquer um outro aí você pode colocar aí na terceira, quarta prateleira. Acho que o Ferrarese é um bom zagueiro também, mas o resto... É o Carlos Vinícius, do Grêmio? Jogou bem, salvou o Grêmio, hein? Eu posso começar nessa? Pode. Pra não ficar sempre em cima do muro aqui no finalzinho. Né? Eu vou botar o Carlos Vinícius na segunda prateleira, porque não jogou o brasileiro inteiro. Então, assim, ele pegou uma reta final, jogou muita bola numa reta final, salvou o Grêmio, inclusive, de um possível rebaixamento, porque o Grêmio tava lutando contra o rebaixamento no momento que ele chega, e o time dá uma guinada fundamental, tá? Mas, se a gente olhar para a primeira prateleira, onde tem Arrascaeta, Vitor Roque e Ryan, que isso, na minha visão, que foram consistentes, um brasileiro inteiro, e brasileiro é campeonato de consistência, eu acho que eu vou de Carlos Vinícius na segunda prateleira, que ele poderia estar na primeira, se tivesse feito o que fez, mas como um recorte menor, vou botar na segunda.
Concordo com tudo que você disse. Segunda prateleira, eu tava na dúvida, você me convenceu. Por isso, segunda prateleira. Ele poderia estar na primeira, mas o recorte é pequeno. Assino Papa. embaixo também. É isso Mas, também? desculpa. Não, vai. Não, assino embaixo também, concordo. Tava pensando já na segunda. Foi muito bem o Carlos Vinícius. Ótima contratação do Grêmio. É. Papa, concorda? Cara, então, eu acho que é difícil você falar do Grêmio. O Grêmio teve um ano muito ruim, cara, também. Muito ruim. Falar que jogador se destacou em clube como Grêmio, São Paulo, a gente teve o caso do Marcos Antônio no São Paulo, né? Mas o Carlos Mas ele Vinícius, fez muita diferença, O Carlos Papa. Vinícius, se não fosse o Carlos Vinícius, Não, seria então, pior. mas é isso Ele que eu tô chegou a falando. fazer hat-trick, Espera tudo. molhar o bico, cara. Espera molhar o bico. Eu tô falando o seguinte, é difícil você falar sobre isso, porque botar em primeira ou segunda prateleira. É difícil. Mas aí eu teria que colocar o Luciano na quarta, né? Então eu vou botar ele na segunda, porque mesmo assim o Mandurinha só não faz verão, mas ele não tem culpa. Então, como é jogador que a gente está avaliando, teve também o Marcos Antônio no São Paulo que foi bem, eu acho que ele pode estar na segunda sim. É só para trazer os números aqui do Carlos Vinícius. Tô tentando abrir aqui rapidinho. Carlos Vinícius no Brasileirão, 12 gols em 14 jogos. Pô, O Carlos olha Vinícius, Caramba! ele não disputou um turno inteiro de brasileiro e tá entre, se não me engano, tá top 5 de artilharia do Uhum. Brasileirão, tá? Então, assim, falei que, para mim, jogou muita bola, salvou o Grêmio, inclusive, de um possível rebaixamento. Só Que não é a tava ali primeira naquele porque bolo ali jogou perto pouco. de Vasco, Inter e tal. Se ele tivesse feito o Brasileirão que ele fez na reta final, para mim estaria na primeira prateleira. Sim. Para ser justo com os outros, É. muito mais que o Carlos Vinícius, para mim acaba indo na segunda prateleira. Quem é esse que tá ali? Álvaro Montoro. Álvaro Montoro, parece a camisa do Bragantino, década de 90, não parece cara de menino. Rapaz, Álvaro Montoro. Vou começar por você então, Bandeira. O mini craque Álvaro Montoro. Jogadoraço. Que tem, pra mim, a mesma justificativa que o Carlos Vinícius pra ficar na segunda prateleira. Porque ele chega ao Botafogo muito bem, sempre, mas vai pra Copa do Mundo de clubes, vai pra Copa do Mundo Sub-20 de seleções. Lá ele se machuca com a seleção da Argentina. Clavícula? Volta, a clavícula é submetida a uma cirurgia. Então, ele não teve a sequência que poderia colocá-lo na primeira prateleira. Mas o que ele jogou de bola quando esteve em campo com a camisa do Botafogo, incluindo a última rodada, o golaço que ele faz contra o Fortaleza no ângulo, segunda prateleira, é um jogador muito especial. Tende a ficar na primeira se permanecer no Botafogo até o fim do ano. Eu que vou, vem. vou polemizar. Ah. Não sei se vou polemizar, mas eu vou discordar. Eu acho, aí para ser justo com o Carlos Vinícius, mas se bem que aí o Luciano vai ter que ir pra quarta, né? É porque eu acho que o Montoro, ele jogou muita bola, mas não necessariamente no brasileiro, assim. Eu não consigo lembrar de muitos Jogou jogos. muito no brasileiro. Porque ele apareceu muito bem na Copa do Mundo de Ele, não, Clubes. porque na Copa do Mundo de Clubes ele era reserva, entrava pouquinho. É que Na começou Copa do a aparecer. Brasil, o segundo jogo ele não jogou. Já Ele tava fora, né? tava com problema, tava com gastroenterite, alguma coisa do tipo. Vou confiar em você, então vou de segunda prateleira também, os jogos- Bruninha. Eu ia falar a mesma coisa que você. Eu colocaria na terceira. Acho que ele teve um efeito menor do que o Carlos Vinícius, comparando pois assim, no Botafogo. Não tô falando da qualidade dele, Sim. achei um jogadoraço, mas no Campeonato Brasileiro, até fui pegar aqui, foram 16 jogos e 10 como titular. 3 gols, né? Óbvio que o gol não é tudo, enfim. Mas eu acho que ele teve um Quantas efeito assistências? menor. Porque ele tem assistências também. Peraí. Por exemplo, ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro com um a menos. 3 assistências. A assistência dele. 3 assistências, 3 gols e 10 jogos como titular, né? 16 no total. Acho que ele teve um efeito menor do que o Carlos Vinícius. Eu colocaria na terceira, não pelo potencial dele, Sim. da qualidade do recorte, jogador, sim. mas só do Brasileirão. Papa. Mesma coisa. Né? Eu acho que se esperava muito mais do Montoro, né? Ele começa o ano muito bem, né, Bandeira? Eu acho que ele começa o ano muito bem. Tipo assim, se destacando um pouco, né? O Botafogo estava mal, mas a gente falava muito dele. Eu lembro da gente falando muito, muito bem dele. Eu acho que está na terceira prateleira. Então tem que Ele desempatar. chegou- Ele empate? Ele chegou na Copa do Mundo, aí se machucou É. depois, mas pra mim ele jogou muito no Botafogo. Produção deu vai empate, Jogou desempatar? muita bola, Produção desempata? Segunda, produção colocou... Ué, a produção empatou. Segunda prateleira, então, pro Montoro. A gente pode mexer nisso depois. até o fim Mas do peraí, programa. quem é que votou aí? Quem é que votou aí? Foi Um o- Flamengo. Os dois, Gabriel e Renan. Um Renan e flamenguista Gabriel, e um flamenguista e um botafoguense. Essa eu vou Ok, deixar ok. você começar, tá, Papa? Andrés Pereira. Andrés Pereira, 4. Não jogou Justifica o nada. O voto. que ele fez no ano? Ele não fez nada.
Ele só entregou de novo, tomou caneta, né? Mal demais no ano. Cara, ele veio como... Ele veio por quê? Porque foi com a torcida do Palmeiras exaltando porque ele deu um título pro Palmeiras que ele falhou. Não, beleza. Bruninha, concorda? Chegou e Não, não jogou eu acho- nada. O que ele fez no Brasileiro? A não ser dar entrada pra tomar cartão em cima dos outros? O que ele fez? Assim, eu acho que a expectativa em cima dele era muito maior, até pelo investimento feito, mas eu colocaria na terceira também, igual o Luciano ali. Acho que ele chegou sim a desempenhar algumas No melhor boas momento partidas. do Palmeiras, o André estava Sim. jogando bem. Assim como Ainda o Vitor mais Roque quando falou. estava como como meia, É. antes da lesão do Lucas Evangelista, porque depois ele foi recuado. Aí complicou um pouco, mas eu colocaria ainda na terceira prateleira. Porque os jogos contra o Flamengo, realmente, ele não apareceu nem no Maracanã e nem na final da Libertadores, no principal recorte ali, jogos decisivos, mas eu acho que ele fez um brasileiro bem abaixo da expectativa, mas não para ser quarta, porque tem alguns ali que acho Que que vão entrar. é bem quarta mesmo. Bandeira. Pra mim, terceira prateleira. Ele teve É. bons momentos no Palmeiras. Teve. Teve bons momentos com qualidade, até participando de gols também, conduzindo o time do meio pro ataque. Terceira prateleira. Jogando quase como um 10. Isso. Movimentou bem. Tô nessa terceira prateleira também com Bandeira. A Costa. Bom, deixa a produção botar lá o Andrés. Mas, Bruninha, começa você. A Costa. Vou ser polêmico. O Acosta também jogou pouco, né? Eu não sei exatamente. Um turno, talvez? Quantos Ele jogos tem a chegou- Costa? Eu Ele gostaria de chegou a saber. ter um Pô, mas turno. chegou chegando, né? Chegou com o pé na Sim, porta, Talvez né? até um pouco mais Pois de um é. turno, né? Porque eu acho que quando ele chega Será? é Renato Gaúcho ainda, né? Eu vou falar, hein? Deixa eu ver Você vai aqui. falar? Ó. Você não- Sou suspeito. Essa é a opinião do Leão. Essa é a opinião do Leão. Mesma coisa que o Montoro, 16 jogos, 15, só que 15 como titular. Foi um pouquinho menos de um turno, né? Mas acho que eu vou colocar na segunda prateleira ali pelo efeito que ele teve no Fluminense. Chegou com uma expectativa e, diferente do Andrés, ele correspondeu a essa Sim. expectativa e até superou, acho, né, em determinados momentos. Foi o melhor jogador do Fluminense em várias partidas. E o Fluminense não teve um ano também, assim, acima do que o torcedor esperava, mas fez uma boa campanha, né? A gente até discutiu isso outro dia aqui, em relação à expectativa de elenco e tudo mais. Então eu colocaria na segunda prateleira. Acho que o Acosta tem muito a entregar também nesse ano de 2026. Bandeira, já que você ia falar, fale. Vou falar agora. Não vou tremer, não, hein? Não, vai. Vou falar. Primeiro dia do Fala. ano, já arruma problema. Primeiro pra dia tua do ano, vida. já arruma problema no primeiro dia do ano. Ai, Aí vem uma menos com a coisa super torcida do óbvia. Fluminense. Menos com a torcida do Fluminense. Olha só, o Acosta chegou, 16 jogos, e com o Fluminense tendo muitas dificuldades no ataque, sem centroavante praticamente. Perdendo áreas. Esse sujeito conseguiu. O Zubeldia também foi importante, mas ele conseguiu, sendo Zubeldia é legal. fundamental, colocar o Fluminense na fase de grupos da Libertadores. O Acosta jogou muita bola. Quem viu os Jogou. jogos do Fluminense sabe disso. Então, eu posso até ser voto vencido, mas coloco na primeira prateleira o Acosta. Joga muito, muito, muito. E aí, Papa? Eu falei já, o Acosta pra mim é primeira prateleira. Primeira prateleira. E vai dar empate. Eu vou de segunda prateleira pra ser Ele ganhou, justo. o Carlos Fluminense ganhou do Vinícius, com o que campeão. eu falei. O Fluminense ganhou do campeão brasileiro e da Libertadores Com com uma golaço. partida magistral do Acosta. O Acosta, nesse jogo, superou a Arrascaeta, superou o Flamengo. Então, eu acho que a gente tem que ser justo. O cara ele não é um recorde de um jogo só. Ele foi bem em vários Bem jogos. demais. Então, ele levou o Fluminense nas costas e, para mim, o Acosta, para mim, cara, contratação absurda. Primeira Empatezinho, prateleira né? também. Pra mim vai dar empate porque eu vou ser justo exatamente com a avaliação que eu fiz do Carlos Vinícius, que chegou um impacto absurdo no Grêmio, mas jogou um período menor. Aí pra ser justo com quem tá no topo, que jogou um brasileiro inteiro muito bem, eu vou de Acosta na segunda prateleira, mas concordo com tudo que vocês falaram, mesma coisa, Montoro, Carlos Vinícius, impacto absurdo, mas num período muito curto. Então acho que entra muito ali no perfil desses outros jogadores, mas Acosta é jogadoraço, tá? Jogadoraço. Tivemos empate, produção. Seguindo o critério que vocês adotaram com o Montoro e com o Carlos Vinícius, é na segunda prateleira. Segunda, Renanzinho? Segunda. Então, Então, vai de segunda. segunda prateleira pra Costa. Palhaçada essa produção aí, hein, papo? Deixa o Ilan ver isso aqui. Ilan, virou bagunça, hein, Ilan? Tu não vem trabalhar, virou bagunça.
Pedro Raul. Pô, gente, desculpa, poupa tempo total, né? Alô, produção. Tem nem- Quem permitiu isso? Eu nem entendi o que ele tá Com fazendo. todo respeito ao Pedro Raul. Foi importante em alguns momentos pro Ceará, mas quarta prateleira. Quarta total, nem precisa Papa, discutir. poupa Meteu gol tempo. no Flamengo. Poupa tempo. Porra. Pedro Raul começou Maluco. bem o brasileiro, tá? Vocês É. estão falando Não. aí, mas Ele meteu serve, gol no pra fazer, Vasco. ele serve pra fazer gol no Vasco, isso aí. Meteu gol no Flamengo também. Meteu gol no Flamengo. Ah, que isso? Mas tamanho. bota na quarta aí, Não, bota aí. Fez gol no quarta, Flamengo. quarta divisão. Fez, Quarta não, foi divisão. no... De escanteio, não foi? Na saída Foi. errada do Foi. Rossi. 1-1. Mas assim, Pedro Raul sumiu. Assim como o time do Ceará, passou antes do primeiro turno ali, já começou uma descendente. E tipo o Papa, assim, sumiu. O Papa fazendo o juiz ao comentário aqui. O âncora, ó, ligado. King Naldo. Que respeitem King Naldo, tá? Reinaldo do Mirassol. Vou começar com você, Bandeira. Lateral esquerdo, 36 anos, jogando em linha de 4. Muitos gols, muitas assistências, quarto colocado num time de menor investimento do campeonato. Primeiríssima prateleira pro King Naldo no campeonato. Cara, é até engraçado de falar, né? Porque é o Reinaldo e a gente já conhece há muito tempo. Mas pra esse campeonato é a primeira. É a primeira, com certeza. Ele foi peça-chave do Mirassol, quarto colocado. E aí, Papa? Cara, eu acho também. Tô com a Bruna e com o King Bandeira. King Flag. King Flag. King Flag, é isso aí. O cara, porra, foi destaque de um time que foi muito bem no campeonato. Terminou o campeonato sem perder em casa. Sim. Sim. Só ele e o Sem campeão perder como brasileiro. mandante. Flamengo. Só não fez gol no Botafogo em casa. Foi 0-0. Fez gol em todos os outros adversários. Sério? Impressionante. E assim, pra mim o Reinaldo é subvalorizado, tá? Não sei se pelo personagem que é um cara que brinca. Isso acontece muito no futebol brasileiro, infelizmente. Você cria Estigma que pega, às vezes, em time grande, torcida de time Sim. grande, É. aí levam pra outro clube. E aí por fica vai. seguindo assim. O Reinaldo, ele não foi só o lateral que fez mais gols desse brasileiro, um dos artilheiros brasileiros. Ele é, na história do brasileiro, o lateral esquerdo com mais gols. É. Então, Verdade. assim, não foi. Bate muito bem claro que pênalti. teve um ano de destaque muito maior, né? Mas já que a gente sempre fala, às vezes o nível de cobrança num clube maior não te permite ser o quinto colocado brasileiro. Sim. Né? Então, é diferente do Mirassol, e às vezes a cobrança ou a não valorização dos jogadores acontece. Para mim, o Reinaldo é um bom lateral, sempre foi um bom lateral, não é nenhum craque, né, para seleção, mas Então, Mais primeiro, uma pra vez- mim, primeiro, tá? para mim também. Primeira Primeiro, prateleira, acho que todos de acordo nessa, né? Primeira prateleira, então, para Reinaldo. Lucas Moura. Papa, vou deixar você começar. Ah, cara, eu acabei de. Terceira, tá? Terceira. Bruninha. Não acho que fez um brasileiro bom, não. Cara, sinceramente, assim, com todo respeito à história do Lucas, e acho que ele é um jogador assim, mas pra mim é quarta no brasileiro. É. Pra mim no brasileiro é quarta. Eu não lembro do Eu ia Lucas falar Moura jogando quarta, no só que brasileiro. eu tenho pena da história um pouquinho do cara, sabe? É, mas no brasileiro, No no brasileiro, nosso ele pratica- critério, jogou eu nem pouco. lembro dele também. Não lembro, assim. É um jogador de extrema qualidade que não conseguiu jogar. É. Pra mim, a quarta prateleira. Aconteceu isso com o Oscar no São Paulo também, até Sim. acabou encerrando a É. carreira agora, por um outro problema, então, mas são jogadores que se esperavam muito. É igual a questão do Luciano, né? O Luciano, por exemplo, até se esperava menos do que não tem o peso do Lucas Moura e do João Oscar, e ainda que tenha sido criticado, mas ele estava lá, jogando, acertando, errando, fazendo gol. Então, para mim, Lucas Moura, quarta prateleira, infelizmente não conseguiu ter sequência, né, na verdade, nessa temporada. Alan Patrick. Alan Patrick. Eu vou começar, tá? Cara, o Alan Patrick foi um dos poucos jogadores do Internacional que jogou algo próximo de futebol. E algo próximo de futebol, assim, o Alan Patrick jogou bola, tá? Se não fosse o Alan Patrick, não sei qual seria o destino do Internacional, não, porque em muitos momentos você olhava para o jogo do Internacional, ou era o Alan Patrick, ou era um grande vazio, um grande nada, desde a época do Roger. Então eu vou botar o Alan Patrick. Cara, difícil também, para ser justo, na terceira colocação. Na terceira prateleira. Porque também não jogou o que o Acosta, Carlos Vinícius e Montoro jogaram, apesar de ter tido um brasileiro mais longo, né? Mas aí também. Eu vou de terceira, sem muita Tá em convicção. terceiro e quarto? Eu já disse- em terceiro e segundo? Terceiro e segundo. Então, beleza. Ele bateu 2 ou 3 pênaltis no Grenal. Não foi? Perdeu, né? Perdeu, E aí ele perdeu os perdeu dois. um, né? Perdeu 2 ou 1? Acho que ele perdeu 2, não foi? Não. É que teve um. Se ele teve ele o perdeu Grenal que um no foram último 3 minuto. pênaltis perdidos. A 2 dele e um do outro, que eu esqueci. Ele perdeu um no último minuto. Contra o peso, Grêmio. né? E aí o treinador caiu.
E aí? Eu acho que foi. Qual Aí prateleira? coloca ele na terceira. Achei que você tá caindo na quarta. Eu gosto dele, não, eu gosto muito do Alan Patrick. O Alan Muito Patrick bom joga jogador. muita bola. Muito Máximo respeito. Jogou no Mengão, mas realmente esse ano aí tô com bandeira. Tá aí, pode botar na 3. Bruninha, terceira também? Desculpa, ele fez um e perdeu o outro. Foi mal. Viu? E o outro foi Confundi. no É que teve fute. teve um jogo do Inter que perdeu 3 pênaltis, mas foi acho que foi outra competição. Não foi pode ser. no brasileiro, não. Eu coloco na terceira também. Acho que o Alan Patrick é um dos que salvaram. Nessa prateleira aí, a 4, só o Ilan que gosta, né? Tem que botar o escudinho ali do Fluminense. É por lá. verdade. Jorginho. Papa, eu vou deixar você começar essa, hein? Pô. Jorginho vai pra qual prateleira? Poupa Um dos tempo. melhores jogadores do Flamengo, do Poupa Brasileirão. tempo Muita total. categoria, muita qualidade. Não vai ter espaço ali, né? Vai. Vai sim. Então, os Primeira outros. prateleira, vai, velho. É só diminuir ali. É. Poupa tempo. Poupa tempo total. Joga demais, Jorginho. Papa tempo? Papa tempo. Papa Papa tempo. tempo. Uma contratação muito subestimada, tá? Não foi tão festejada quanto deveria na Acho que época. muita e eu gente já não falei. conhecia, talvez, É. assim. Pô, impossível, né? Quem acompanha futebol conhecia o Jorginho, mas Cara, foi o grupo terceiro de melhor do torcedor, a mundo. massa, acho que não conhecia o Jorginho. A gente que trabalha está numa bolha ali menor, né? Mas a galera que... A massa, os rubro-negros de maneira geral, assim, a grande maioria talvez não conhecesse, talvez não tenha despertado tanto olhar pro Jorginho, que pra mim é o grande ritmista desse jogo, controla absurdo, quando ele é sobe absurdo. linha, quando baixa a linha, por onde sai, por onde joga, quando acelera, pra mim, jogadoraço. E ainda Maneiro. categoria no pênalti. Não, pra mim é poupa tempo, muita categoria, organiza o time, várias análises que eu fiz lá no Fute Bandeira, ele organizando, com a bola no pé, chamando o Carrascal para receber Sim. esse passe, ele dá o passe realmente com o cara marcado, às vezes encontrando jogadores entre linha também, primeira prateleira. Coutinho, Felipe Coutinho do Vasco, eu vou abrir, tá? Pra mim, Felipe Coutinho é terceira prateleira. Terceira prateleira. Pra mim, o Felipe Coutinho não é top 5 do Vasco no ano. Tá? Até eu ia fazer um vídeo outro dia pro meu canal, acabei não fazendo, mas... Gomes, Barros, Rayan, Nuno. Nuno, Gomes, Barros, Rayan, Nuno, Léo Jardim. PH. Léo Jardim não. PH. Vocês viram o Léo Jardim, pra mim, não videozinho? pega top 5, É. não. Vocês viram o videozinho que circulou aí nos últimos dias do ano, do dinossauro com a camisa do Vasco, com as taças antigas, assim, e a música rolando, que o Coutinho voltou. Não vi, não. Não. Não vi, não. Acho que faltou protagonismo ao Coutinho na temporada. Também Teve acho. seus lapsos, teve seus momentos. Sim. Alguns brilhos ali, Vasco e Santos e tal. Algumas partidas onde o Coutinho foi bem, mas muito pouco pro que se esperava dele. Pra mim, é a terceira prateleira. Concordo com o Garoni. Faltou protagonismo em reta decisiva, faltou protagonismo quando o Vasco começou a perder em sequência. Ele foi importante em outros momentos também, mas ele tem muito mais qualidade do que demonstrou, então para mim terceira prateleira. Concordo também. Acho que é igual o caso do Andreas também da expectativa. Tem jogadores que chegam com uma expectativa maior e o Coutinho é um desses casos. É um Vasco que não teve um protagonismo no Brasileirão e o Coutinho não estando nem nesse top 5, como o Garoni citou, eu concordo. Ele não tem como estar acima da terceira prateleira. Hulk. Bandeira. Cara, o Hulk, impressionante. Ele teve bons números no campeonato. Apesar de tudo, o Hulk teve Ainda consegue bons ser decisivo, números. né? Oi? Ainda consegue ser Ainda decisivo, consegue ser né? decisivo, Mesmo... sim. Mas vou deixar ali na terceira prateleira. Bruninha. Terceira também. Acho que o Hulk perdeu muito do protagonismo dele, fez mais gols de bola parada. Tava muito tempo sem fazer gol de bola rolando e o Atlético mais um ano muito, muito, muito mal, né? Papa. Mas, pelo meme que ele gerou, rapaz, eu sinceramente, pelo meme eu daria nota 10 para ele, botaria ele na primeira prateleira. Mas pelo ano, pelo pênalti perdido também na final da Sul-Americana, vou botar na 3, cara, não vou botar nem na 2. Na terceira a gente falou também. Eu vou, assim, talvez eu botasse o Hulk até na quarta, tá? Assim, na minha visão, porque eu acho que ele foi muito, muito, muito abaixo. E assim, eu olhando Alan Patrick, Andrés Pereira e Coutinho, principalmente, acho que ainda tiveram mais momentos decisivos do que o Hulk, mas assim, também muito próximo. Tá tudo mais ou menos no mesmo bolo, assim. Então acho que o Hulk na terceira... Pô, pior que eu concordo com você, tá? Mudaria até. Porque assim, o Hulk acho que foi mais decepcionante, assim, até pelo peso que já tinha, né? Então acho que, pra mim, mas vamos deixar o Hulk na terceira, se a gente tiver que mexer, a gente mexe aqui no fim. John, do Red Bull Bragantino.
Cara, o John John começou... Eu vou começar votando aqui. O John John, pra mim, começou muito bem no Brasileiro. Muito bem. Era um dos melhores meios do campeonato. Teve uma queda junto com o Red Bull Bragantino. Cara, eu não consigo botar ele na segunda prateleira ao lado de Acosta, Montoro e Carlos Vinícius, por exemplo. Assim, apesar de ter começado muito bem. Acho um baita jogador, tá? Com potencial para ser até de primeira prateleira, assim, dependendo da Sim. temporada do time, se tiver encaixado. Putz, cara. Nossa, tá difícil, hein? Cara, a segunda prateleira tá vazia. Eu vou botar o John John na segunda prateleira pelo primeiro turno que ele fez, principalmente. Já que tem jogadores ali que não jogaram o brasileiro inteiro, talvez se o John John tivesse saído ali no momento, talvez ele estivesse no mesmo hall dessa turma, então eu vou votar na segunda prateleira pro John John. Eu coloco também na segunda, acho que ele fez um primeiro turno melhor sim, mas mesmo nessa queda do Bragantino, ele continuou sendo o destaque do Bragantino. Então, eu acho um jogador muito bom, muito potencial também. Eu coloco na segunda pela individualidade. Bandeira. Segunda prateleira, porque se não fosse ele, o Bragantino poderia ter tido mais problemas no caído, campeonato. Né? Poderia Pois é. ter caído. E o John John foi protagonista no time, mesmo não sendo não falei. protagonista o tempo inteiro, mas pode... Então, tá rodando. E aí o John John, pra mim, é a segunda prateleira. Papa. Ué, mas já botaram ali, não? Não, porque Não, foram já 3 tá Porque votos. já tem 0. 3 votos. Mas a gente quer saber Então sua se meu opinião. voto não vale de nada, pô, tá... Não, Mas qual o seu tô na voto, segunda Papa? prateleira, tô na segunda prateleira também pela importância do que ele fez pelo Bragantino e acho que merece a segunda prateleira. Papa, então já abre você, Pedro. Qual prateleira? Pedro no brasileiro, hein? No brasileiro. Difícil. É complicado, Ele né? quando pôde participar, quando ele esteve em campo, ele foi bem, né? Eu É. acho que ele teve bons Caraca. momentos, ele machucou, ele lesionou, mas eu vou botar de segunda prateleira. Eu tô com o Papa nessa também. Acho que muito. Vai até entrar meio que no perfil dos outros. Porque não conseguiu ter um brasileiro completo, talvez no nível que a gente espera do Pedro. Assim, e não por culpa dele. Um período ele ficou. Um período até por culpa dele, assim, no sentido de que perdeu a titularidade do Flamengo por escolha do Felipe Luiz e depois por conta de lesão, mas é indiscutivelmente um jogador de primeira prateleira, mas que pra mim fez um brasileiro de segunda prateleira, por tudo que a gente já falou aqui. Pois é, ele ficou fora um tempo, treinador, optou por isso. Teve também a lesão, aí tem um período de volta da lesão, aí tem outro tipo de Outra lesão. Quando jogou, isso até na segunda prateleira pra mim, porque quando jogou, por exemplo, contra o Palmeiras, foi extremamente decisivo num jogo que valia muito no Campeonato Brasileiro. Então, pra mim, segunda prateleira pro Pedro, que tem muita qualidade, ninguém discute isso. Bruninho. O Pedro tem 21 jogos, mas 13 como titular só, 12 gols e 6 assistências, né? São ótimos números. No Brasileirão, No Brasileirão. 12 gols e 6 12 assistências. gols e 6 assistências no Brasileirão. É muita coisa, né? Mas é tipo o Carlos Vinícius. Mas 12 gols exatamente. e 14 jogos. Né? Acho que não dá pra colocar na mesma prateleira dos que estão ali na primeira. Não dá, é exatamente isso. É exatamente Coloco isso. na segunda, mas o Pedro é jogador Lembrando de que é uma primeira prateleira de craques do campeonato, né? Então, assim, não é uma segunda prateleira de nível de jogadores. A gente está selecionando, a produção selecionou aqui uns que foram destaques ou que poderiam ser destaques. Depay, Bruninha, quer abrir você, Depay? Qual prateleira vai o Depay? Cara, eu acho o Depay um ótimo jogador. Teve alguns problemas ali no Corinthians, né? Até de polêmica e tudo mais. Na Copa do Brasil foi primordial. No Brasileirão... Cara, no Brasileirão ele teve um grande destaque, né? Na minha visão, assim. Então, ficaria entre a segunda e a terceira, mas mais na terceira, talvez no Brasileirão. Papa. Cara, se você me perguntar pela Copa do Brasil, pelo Paulista, eu vou estar numa prateleira diferente, mas pelo Brasileirão eu acho que é a segunda. Eu tô com a Bruninha, eu vou de terceira prateleira pro Depay, porque eu acho que, assim como o Coutinho, tinha uma expectativa grande e entregou muito pouco do que se espera no Brasileirão. Foi decisivo em momentos decisivos, de Copa principalmente, e Paulista. Agora, no Brasileirão, foi um jogador bem comum, que não poderia ser um cara que recebe, do peso que tem, e eu vou de terceira prateleira. Bandeira. No Brasileirão, o que eu lembro do Depay é o golaço que ele fez já na reta final contra o São Paulo. Aquela vitória por 3-1, dando caneta, uma coisa linda. Mas não fez muito mais que isso. Brilhos esporádicos. Isso, durante o campeonato inteiro. Então, pra mim, terceira prateleira pro Depay. Caio Jorge, já vou abrir aqui. Pra mim, Caio Jorge, primeira prateleira. Poupa artilheiro do tempo. campeonato. Poupa tempo, Papo? Poupa tempo.
Poupa tempo. Caio Primeira. Jorge, primeira Pra mim, prateleira. um dos melhores atacantes da América. Como eu falei, um dos melhores meio-campo, né? Camisa 10 da América, o Arrascaeta, o melhor. Acho que o Caio Jorge, nesse ano, o melhor atacante. Quem é esse? E o artilheiro do Produção? Everton campeonato. Ribeiro. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Cara, quer abrir? Bruninha, vai você agora. Cara, o Everton é um jogador que marcou o nome dele no futebol brasileiro, mas pra mim também não está entre os destaques do Bahia. O Bahia fez um bom campeonato brasileiro, mas eu acho também que jogou pior até do que o Depay e os outros que estão ali na terceira. E como a quarta tá vazia, eu não acharia nenhum absurdo. A história do Everton Ribeiro é maravilhosa. Sim. Teve a questão do câncer, né, que infelizmente ele enfrentou também. Então, nada em relação a ele jogador, mas no brasileiro, acho que caberia uma terceira prateleira. Acho que eu vou colocar no terceiro ainda. Papa. Acho que quarta é demais também. Everton Ribeiro? Sem coração. Everton Ribeiro pelo Bahia 2025. Eu acho que melhor que muita gente. Eu vou botar ele na segunda prateleira. Segunda prateleira? Bandeira. Um voto Sempre- pra terceira, outro pra segunda até agora. Pois é. O Everton Ribeiro sempre mostra muita qualidade. O Bahia teve problemas, principalmente na reta final, ficou em sétimo. Pra mim, ele fica na terceira prateleira. Eu tô com vocês, eu vou de terceira prateleira pro Everton Ribeiro também. O Bahia fez uma temporada ok, mas muito mais pelo coletivo. Assim, acho que não teve nenhum grande brilho individual no time do Bahia. Talvez o Jean Lucas e o Juba em alguns momentos. Então, Everton Ribeiro, pra mim, Os convocados, né? fundamental Everton Ribeiro, muito bom jogador, mas não foi brilhante para estar próximo de ser craque do campeonato. Matheus Pereira, Bandeira. Pra mim, é a primeira prateleira. Joga muito, tá sempre participando na zona ofensiva, influente demais no jogo do terceiro colocado do campeonato. E sempre com a técnica, o jogo dele plasticamente é muito bonito, sempre com a parte técnica bem apurada. Matheus Pereira, pra mim, primeira prateleira. Bruninha. A primeira prateleira, ela tem uma diferença de alguns, né? Acho que ele não tá no nível do Arrascaeta, do Jorginho, do Caio Jorge, mas ele também tá na primeira prateleira ainda, que ele jogou demais mesmo. Teve até uma queda em determinado momento, a torcida do Cruzeiro até começou a criticar bastante a postura dele em campo e tudo mais, mas acho que o Matheus Pereira é, sim, primeira prateleira, um camisa 10 excepcional também aí no futebol brasileiro. Tô com vocês também. Papa, primeira prateleira, Matheus Pereira? Elogiei demais durante o ano. Falei pra vocês, falei que devia ser convocado pra A gente seleção. falou de seleção. Quantas vezes? Sim. Então, não tem Primeiro. como, né? Porque se eu pedir o cara na seleção, seria totalmente hipócrita de falar que ele não seria a primeira prateleira. Para mim, o melhor meia brasileiro em atividade no Brasil, o Matheus Pereira. Aí a gente pode discutir aqui a Costa, a Arrascaeta, obviamente, Montoro, enfim. Mas desse 10, para mim, o melhor brasileiro em Pra mim atividade também. no futebol. Aí você tem John e Alan Patrick, assim, que fizeram bons campeonatos, mas Matheus Pereira, para mim, bem acima. Pra mim, ele é fora da curva, esse cara. Agora eu quero ver. Alguém quer começar? Neymar? Sem ser a produção ali, Gabrielzinho já tá feliz. Pra mim, é a terceira prateleira, Neymar. Terceira prateleira? Jogos pontuais que ele foi bem. Um jogo contra o Flamengo, uns outros 2 jogos, um contra o Palmeiras, sei lá, são jogos pontuais que ele foi. Você tem aí 4, 5 jogos aí pontuais do Neymar no Brasileiro, o restante lesionado, o restante Kings League, o restante desfocado, pensando em brigar, em discutir, em reclamar de arbitragem, em arrumar confusão. Para mim, não tem como ser quarta pela qualidade que tem, mas também não tem nem como ser segunda, terceira prateleira. Pra mim, dependendo até aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, ele poderia ser quarta prateleira sim. Só que na reta final, quando o Santos precisou pra escapar do rebaixamento, ele foi protagonista. Então ali subiu pra mim terceira prateleira pro Neymar. Bruninho. Concordo 100% com os dois. Eu colocaria na quarta se não tivesse tido esse protagonismo no finalzinho, que salvou o Santos do rebaixamento, mas não tem como nem um pouco ser Alguns acima da joguinhos, né, terceira. Bruno? Alguns jogos, né? Reta Alguns final, jogos. reta final. E foi contra times, É que foi com todo mais respeito, decisivo, bem Mas abaixo precisava, também, né? precisava. Juventude. Não, mas eu citei o jogo Esporte. contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo no primeiro turno, ele Sim, foi sim. bem. Foi Faz bem, o gol. foi. Aí depois ele se machuca. Ele tem na reta final e tem um ou outro ali no começo também, mas foram esporádicos. Contra o Exatamente. Botafogo, que o Botafogo vence lá em Santos, último jogo antes da Copa do Mundo, Ele 1-0 foi gol muito do bem. Arthur. Ele tava muito bem Ele no foi jogo expulso. e aí foi expulso. É. Aí o Santos perde. E o De maneira até Botafogo infantil, né? poderia Mas é ter tido terceira, problema. Eu acho que ele salvou o Santos e salvou o ano dele nessa reta Também, final sim. ali.
que poderia ter sido um ano muito negativo para o Santos e para o Neymar. Tô com vocês, para mim, terceira prateleira. Unânime. Antes da gente eleger aqui o melhor jogador do campeonato, deixa eu só dar um recado para a galera aqui, para a gente abrir muito bem esse ano de 2026. Então, sabia que existe uma aposta imperdível na KTO? É isso mesmo. Com a aposta e ganha, palpitou, ganhou. Essa promoção exclusiva é a melhor pedida para quem gosta de comemorar, seja qual for o resultado, tá? Basta apostar R$10 que você ganha R$10 para palpitar de novo no seu esporte preferido. Basta acessar kto.bet.br, escolher qualquer odd acima de 1.8 em qualquer esporte, apostar R$10 e pronto. Você ganha o palpite de R$10 e não importa quem vença a partida. A Aposta e Ganha está disponível para qualquer esporte, inclusive é a minha escolha para esse início de temporada em 2026. Começa cedo, já com o Brasileirão em janeiro. Quer comemorar vendo os seus esportes preferidos? Vai de Aposta e Ganhe da KTO. Aponte para o QR Code aqui na tela ou acesse o link fixado no chat e aposte com essa segurança a mais. Lembrando que o site é proibido para menores de 8 anos e jogue sempre com muita responsabilidade, galera. Bom, vamos agora à eleição do melhor, do craque do Brasileirão 2025. Ah, não precisa. Não precisa? Precisa, Neymar. cara? Tem debate? Pedro Raul. Pedro, tem debate? Não, Não, Arrascaeta. não tem nenhum. Arrascaeta? Arrascaeta. É pouco Arrascaeta tempo. total. Não tem como. Poupa não tem tempo. como. Olha Não os tem como. números dele. Foi campeão, foi destaque do É. time. Talvez no seu ano mais decisivo, acho que para Sim. mim, do Arrascaeta. Sim. Talvez o ano menos participativo em relação à construção talvez, de jogo. mas muito mais decisivo, Artilheiro. jogando 2 passinhos à frente ali. Eu acho que o Arrascaeta encontrou com o Felipe Luiz uma nova forma de jogar, não que ele precisasse de uma nova forma, mas começou a jogar de uma maneira diferente e passou a ser mais decisivo, inclusive nos jogos onde às vezes não estava sendo tão participativo assim, 2 passinhos à frente. A gente falou muito da questão física, né, do Arrascaeta, até mais pela idade que vai passando. Acho que ele se encontrou ali, para mim, acho que é pra gente que de maneira geral, indiscutivelmente o melhor jogador do Brasileirão Com certeza. 2025. Fechamos, então? Fechamos e abrimos muito bem 2026, nosso primeiro programa aqui do ano. Peraí. Opa, fala. Tava circulando esses dias aí um IA. Eu mandei pro pessoal aí. Será que eles conseguem botar na tela pro Garone ver? É IA, é? Tem aí? produção? Peraí que a gente tá baixando agora aqui. Fizeram uma brincadeira com o IA aí, falando dos títulos do Vasco. Porra. Ih, rapaz. Deixa isso pra lá, papa. Não, Deixa isso pra lá. É Primeiro muito bom, dia do cara. Que ano. você falou do Coutinho, é muito bom, cara. É muito bom, muito bom. Tem aí, produção? Esse aí. Tem. Pode botar na tela, então. Se tem jogo do Vascão pra barreira, logo eu vou. Você vê o caldeirão, esse ingresso já esgotou. Com Que pira maldade. até tiro cê 2011 a Copa do Brasil, papa. Respeita. Você não tem tanto tempo assim, não. Coutinho voltou. Pô, botaram os maldade. dinossauros Vai acabar na esse ano, tá? Só pra avisar. 1º de janeiro, Ih. esse memezinho acaba esse ano, tá? Vamos ver. Galera, chega Deixa junto, registrado, se inscreve. hein? Deixa registrado. Tá registrado aqui para dezembro, a gente pode vir me cobrar. Galera, muito obrigado pelo carinho de vocês. Mais uma vez, abrindo mais um ano nosso aqui no Placar Aberto. Nosso 2º ano por aqui. Chega se inscrevendo, deixa o like. Prazer ter vocês aqui mais uma vez. Até a próxima.